Amém? A paz do Senhor Jesus, também os meus amados irmãos do Facebook. Deus esteja aí derramando da assunção do seu poder e que possamos aí colocar a nossa vida no altar do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é tempo, ó Pai, de nós estarmos, ó Pai, nos aproximando do Senhor. É tempo, ó Deus, de nós estarmos nos entregando, porque diz a Tua palavra, ó Deus de Israel, que sem o Senhor nada podemos fazer. E nós temos certeza disso, ó Deus, que somente com o Senhor, o nosso general de batalha, aquele que tem sido, Senhor Deus, o nosso alicerce, nosso porto seguro, proteção, porque o Senhor envia os Teus anjos, ó Pai, a nos proteger, a nos guardar, a nos livrar. Então, Pai amado, na data desse dia, Senhor Deus, quando muitos, ó Pai, estão saindo, vão para a escola, outros para o trabalho, outros, ó Deus, estão, Senhor Deus, nos seus afazeres cotidianos. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que o Senhor faça, Senhor Deus, com que nós estejamos buscando a Tua face. Oh Deus de Israel, não nos deixa, Senhor Deus, sair desorientados, ó Pai, mas que venhamos buscar orientação no Senhor. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, ó Pai, os anciãos, anciãs. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente na família, no casamento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, trabalha, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, a favor dos Teus filhos, ó Pai, aqueles que têm clamado pelo pão cotidiano, aqueles que têm te pedido, Senhor Deus, porta de trabalho, aleluia, Senhor Deus, portas abertas, Pai. Oh Deus, traz a remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Cuida, Senhor Deus, daqueles que têm sido desenganados pelos médicos, ó Pai, precisando, Senhor Deus, de um milagre Teu. Venha com Teu milagre, com Teu sobrenatural. Deus de Israel, nós clamamos, ó Pai, tem tantas pessoas que têm clamado chorando, ó Pai, ao Senhor, te pedindo mais uma oportunidade, Senhor Deus. Então venha com Teu milagre. Esteja, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, aleluia, com a Tua cura, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, na UTI, no CTI, assim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, opera de uma forma abundante, de uma forma transbordante, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Deus esteja aí derramando mais e mais, aleluia, do seu poder, da assunção, do seu sobrenatural. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ir com meus amados irmãos, a leitura da palavra. Nós vamos estar aí sendo operosos nas mãos desse Deus que tudo pode. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito das suas maravilhas, e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Que tempo maravilhoso, esse tempo de busca, né? Esse tempo de entrega, esse tempo de nós estarmos aí buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Então, hoje nós vamos estar lendo aí 2 Coríntios 12 e 13. 2 Coríntios 12 e 13, eu quero ir com os meus amados irmãos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 12 e 13. Amém? Nós vamos fazer menção desse livro, vamos estar colocando a nossa vida no altar do Senhor, através de 2 Coríntios 12 e 13. Amém? Glórias a Deus. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou não sei, se fora do corpo também não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Versículo 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aleluia, porque, aleluia, glórias a Deus, porque
Se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que, aleluia, em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque, aleluia, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, assim diz o apóstolo Paulo. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o som. Aleluia, glórias a Deus. Oh, aleluia. Voltemos ao texto, versículo 2, 13. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. 14. Eis que estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco. Não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muita boa vontade, gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado, mas seja assim. Eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Perdão. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito aproveitou de vós? Não andamos, porventura, nós mesmos, aleluia, não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais, que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não querereis, de que alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus, aleluia, me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Amém? Glórias a Deus. Oh, aleluia. Vamos ao capítulo 13, nós vamos também fazer menção deste livro. E esta, aleluia, 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente eu disse, a 2ª vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei,
visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós, que não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nós, aleluia, porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, mas para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saudam acerca do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, aleluia, a todos meus amados irmãos que estão chegando aí, e que Deus esteja aí confortando a cada um no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Um abração para a diaconisa Luana, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Eu quero contigo ir 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 4. Deixa eu voltar aqui, que parece que é 1 Crônicas. Eu coloquei 2 Crônicas aqui, mas é 1 Crônicas, capítulo 1 e ao capítulo 4. Aleluia. Voltando. Tá. 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 4. Deixa eu confirmar aqui como é que eu vou fazer isso. Só um pouquinho. Então tá, 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos estar juntos aí, 1 Crônicas, amém? E quero contigo nós fazermos menção desse livro. Diz assim: Adão, 7, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisã, Tarzis, Quitim, Dodanim. E os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi era Seba, Avilá, Sebita, Raamá e Sabeteca, ou Sabiteca, os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludim e Anamim e Leabim.
e Nefutaim, ou melhor dizendo, Nefituim, e a Patrocim e a Casluim, dos quais procedem os filisteus, e a Caftorim, e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ate, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Aveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e aos Zemaraeus, e os Amateus, e foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxede, Lud, Arã, Uz, Jeter e Meseque, e Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber, e a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, e a Selefe, e Azarmave, e a Gera, e a Dorão, a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Bimael, e a Seba, e a Ofir, a Vilá, Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã, Sem, Arfaxete, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Noar, Terá, Abraão, que é Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Essas são as gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Adab, Temá, Júter, Nafis, Quedmá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quentura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joquizã, a Medã, a Midian, a Gisbaque, a Sua, e os filhos de Joquizã foram Seba, Dedã, e os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Todos estes foram filhos de Quentura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jolão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefe, Gaetã, Kenaz, Tima, Amaleque. Os filhos de Reuel, ou melhor dizendo, é isso mesmo, Reuel, Naate, Zerá, Samá, Misa. E os filhos de Seir, Lotã, Zobal, Zebião, Anã, Dissom, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Onã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Zobal eram Alvã, Manate, Ebal, Sefe e Onã. E os filhos de Zebião eram Aiá e Aná. Os filhos de Aná foram Dissom, e os filhos de Dissom foram Anrão, Esba, Itrã e Querã. E os filhos de Ezer eram, aleluia, Bilã, Zavã e Jaacã. E os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, era o nome da sua cidade, Dinaba. E morreu Bela
e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, em Bosrã. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome de sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sanlá, e de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome de sua cidade Pai. O nome de sua mulher era Metabel, filha de Metrade, filha de Mesabe. E morrendo Hadade, foram príncipes de Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aó-Libama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Misbizar, o príncipe Madiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos ao capítulo 2 de 1 Crônicas. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Sela, e estes três nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zera, Zinri, e Etan, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmim foram Acar, e o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. Glórias a Deus. Azarias, versículo 9. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jarameel, e Rão, Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salmá, e Salmá gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, Aminadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Onzen, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amassa, e o pai de Amassa foi Jéter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos dessa foram estes: Jezer, Zobabe, Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrate, ou melhor dizendo, Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e o Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube, e Segube gerou a Jair.
E este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesus, Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate, os seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeremiel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito Buna, Orém, Ozen e Aías. Teve também Jerameel, ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E os filhos, foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, Maas, Jamim, Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab, Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Malode. E foram os filhos de Nadab, Seled, Apaim e Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Is, e os filhos de Ize, Sezã, e os filhos de Sezã, Alaí, e os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelede, Zazá. Estas foram os filhos de Jeremiel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha para mulher, a Jara, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Flau, e a Flau gerou a Obed. E Obed gerou a Geu, e Geu gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eliasã, e Eliasã gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jeramiel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Rão, pai de Jorqueão. A Requem gerou a Simai, e estes foram de Simai Maom, e Maom, pai de Bet-Sur. E Efa, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazes. E Arã gerou a Gaz. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efa, Isaf. De Macá, concubina, Caleb gerou a Seber e a Tirana. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E os filhos de Caleb, a Aquissa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Zobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Eref, pai de Bet-Geder. E foram os filhos de Zobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé, e metade dos Munuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus e os Puteus,
e os Samateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Astaleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e a metade dos Manatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jebes foram os Tiratitas e os Semeatitas e os Sacutitas. Estes são os queneus que viveram, aleluia, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Aleluia. O 3 agora, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Amon de Ainoã, as Jezreelita, o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maacá, filho de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias de Abital, o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Zobabe e Natã e Salomão. Estes 4 nasceram de Bet, aleluia, sua filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifalete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas Itamar, irmã dele, e o filho de Salomão foi de Roboão, e os filhos, quem foi filho de Abias, de quem foi filho de Asa, de quem foi filho de Jeusafá. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 11. De quem os filhos de Jorão, de quem os filhos de Acasias, de quem foi filho de Joás, de quem foi filho de Amazias, de quem foi filho de Jotão, de quem foi filho de Acas, de quem foi filho de Ezequias, de quem foi filho de Manassés, de quem foi filho de Amon, de quem foi filho de Josias, de quem e os filhos de Josias foram o primogênito Joanã e o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum, e os filhos de Jeoiaquim, Jeconias, seu filho Zedequias, seu filho, e os filhos de Jeconias, Assir, e os filhos de Salatiel. Os filhos deste foram Malquerão, Pedaias, Senazar, Jacamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaias, Zorobabel, Semiel, e os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias, Silomite, sua irmã, e Azubá, Oiel, Berequias, Azadias, Jazube, Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías e os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias, e os filhos de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atus e Igeel e Bariá e Narias e Cefate, 6. E os filhos de Nearias, Elionai e Ezequias e Azericão, 3.
E os filhos de Elionai, Adavias, Eliasabe, Pelaias, Acube, Jonã, Delaias e Anani, 7. Glórias a Deus. Vamos agora também ao capítulo 4. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carmi, Ur e Zobal. E Reaías, filho de Zobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Umai e Alaade. Estes são os, aleluia, são as famílias dos Zoritas, ou melhor dizendo, Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, Isma e de Baz, e era o nome de sua irmã Azeleopone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecô, duas mulheres, Alá e Naará. E Naará deu à luz a Zoão, e a Éfer, e a Temane, e a Astare. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar, Etná. E Cós gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores de parto o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoaste muitíssimo e meus, aleluia, termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de sua, gerou a Meir, e este é o pai de Estom, e Estom gerou a Bet-Rafá, a Pazéia e a Teiná, pai de Ir-Naás. Estes foram homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel, e Seraías, o filho de Otiniel, Atate. E Meonatai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai dos vales dos artífices, porque dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filhos de Jefoné, Iru, Elá, Naá, ou Naã, e o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealalel, Zifa, Tiria, Azarel, e os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Simai, e Samai, Isba, pai de Estemor. E a sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, de Mered, aleluia, tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naá, Abiquila, a Garmita, Estemoa e Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Riná,
Bene-Anã e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Bene-Zoete. Os filhos de Sela, os filhos de Judá, pai de Leca, e Leda, pai de Meressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazube, Leim, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitaram nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali como rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera, de Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho de Mebizão, de quem filho de Misma, e os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Sacur, de quem foi filho Simei, e Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a casa, aleluia, ou melhor dizendo, e toda a sua família não se multiplicou tanto como os dos filhos de Judá, e habitaram em Berzeba e em Molada, e em Azar, ou melhor dizendo, em Azar, Sual, e em Bila, e em Zem, em Tolade, em Betuel, em Armá, em Ziclag e em Bet-Marcabote, em Azur, Suzim, em Bet-Biri, em Saraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou, e foram as suas aldeias Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. Todas as cidades que estavam ao redor dessas cidades, até Baal, estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Geu, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jacobá, Jezoías, Asaías, Adiel, Jezamiel, Benaia, e Ziza, filho de Zife, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Zinri, filho de Semaías. Estes registros foram, aleluia, por seus nomes, foram príncipes de suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram absolutamente e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para o seu rebanho, e acharam pasto fértil e terra espaçosa, e queita e descansada, ou melhor dizendo, quieta e descansada, porque os de Cão habitavam, aleluia, ali, haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas da habitação dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, aleluia, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir,
levaram por cabeças a Pelatias e a Nearias e a Refaias e a Uziel, filho de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também nós estarmos indo ao próximo livro da Bíblia, que é Abacuque capítulo 3. Eu quero contigo fazer menção de Abacuque capítulo 3. Amém? Glórias a Deus. Abacuque capítulo 3. Vai dizer Abacuque capítulo 3 dessa maneira: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionate. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como uma luz. Raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhes pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra o ribeiro da terra, aleluia, ribeiros, a tua ira? Ou contra o mar, o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos, nos teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da sua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu transpassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Elas me acometeram tempestuosos para espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda
que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha, aleluia, a minha força, e fará com, aleluia, os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Amém? Glórias a Deus. Quero estar também te convidando para nós estarmos indo em Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os seus sacerdotes. E os que, aleluia, sobre os telhados adoram o exército do céu e que se inclinam jurando ao Senhor, e juraram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante de Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa de seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir a voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte da grande quebrantamento, aleluia, e grande quebrantamento desde os outeiros. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Uivai-vos, moradores de Maquetés, porque todo o povo mercadejava, está arruinado. Todos que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, e não lhes, aleluia, beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito amarga, e a voz do dia do Senhor clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, e angustiarei os homens
que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, nosso Deus, Ele é maravilhosíssimo. Amém? Então nós terminamos hoje a leitura, que foi uma leitura extensa, né? Mas o Senhor aí tem cuidado de nós, o Senhor tem feito das suas maravilhas e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, abençoa os meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ó Pai, que estiveram conosco, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, para estar recebendo aí do alto céu, Senhor Deus, lugar da Tua habitação. Esteja, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, das Tuas dádivas, Pai, do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor Deus, nos ajudar nos nossos trabalhos, Senhor Deus, nas nossas idas e vindas, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, ser o nosso socorro e fortaleza. Seja, Senhor Deus, o piloto, Senhor Deus, do nosso carro, ó Pai. Deus de Israel, do automóvel, ó Pai, que nós estivermos dirigindo, Senhor Deus, do ônibus que nós estivermos pegando, Senhor Deus, como passageiro, também de metrô, onde quer que estejamos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nos conduzindo, Senhor Deus, para o bem, Senhor Deus, da Tua obra, o bem, Senhor Deus, do Teu Evangelho. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ter um coração para contigo. E assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, que Deus te abençoe, tenha uma boa segunda-feira, uma boa semana, que o Papai do Céu esteja conduzindo essa semana de vitória para ti, toda a sua família, que o Espírito Santo esteja aí avivando, né, esta obra na tua vida, a obra desse grande Deus, né, que haja aí planos, né, concretizados, sonhos, né, realizados, que sejam uma bênção na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, fica na paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, que o amor de Deus, o Pai, que a obra do Espírito Santo, esse amor tão grande, esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, amém e amém, fica na paz.